Estudantes, nós vamos falar agora um pouco sobre a instalação da ferramenta do Nikito. Então, você pode instalar o Nikito usando apt-get install Nikito. Primeiro você tem que ligar a máquina, né? Entrar. Então, apt-get install Nikito. O meu já vai estar instalado, aí só dá yes e instalar. Para você verificar as opções da ferramenta, você digita Nikito -help. E aí ele mostra as opções aqui que tem para você rodar o comando, tá? Então a gente vai usar alguns deles aí para vocês se ambientarem com ela. Então lembrando aí que o Nikito é uma ferramenta de vulnerabilidade de sites, né, mais usados aí. É um scanner de servidor web de código aberto que gera várias vulnerabilidades encontradas em um site que pode ser exploradas. Então, por isso, desempenha um papel primordial na avaliação do site e detecta as possíveis vulnerabilidades em um site para mantê-lo protegido contra invasores. Então, ele é usado para o bem, mas também tem a opção caso queira usar para o mal. Então, a gente vai entender como funciona, tá? Então, suponha que você tem uma URL de destino usando o Nikito, você precisa fornecer um dos 3 tipos diferentes de informações, ou seja, você tem que ter um endereço IP desse site, tá? Um domínio web é um site habilitado para SSL/HTTPS. Então, essas são as 3 principais informações de destino usadas pelo Nikito para explorar e caçar aí as vulnerabilidades. Embora não possamos negar a eficácia dessa ferramenta, no entanto, uma das principais desvantagens é que ela não é furtiva. Então, ao executar a verificação em qualquer site que possua controle de segurança ativado, como o IDS, como eu tinha falado, eles são notificados que estão sendo verificados, tá? Então, para você usar essa ferramenta contra um site ou uma empresa solicitar, você tem que ter autorização. Então, aqui a gente vai fazer testes locais, tá? Só um teste inicial que vai ser para fora, mas o resto vai ser local. Por isso que tem que ter as 2 máquinas do Ubuntu. Vou falar da outra agora. Então, aqui a gente pode ver nesse help, né? As opções com base na execução de tarefas diferentes. Então, a gente vai usar uma sintaxe aí padrão, tá? Ou seja, substituindo, em vez de colocar o IP, nós vamos colocar o nome. Vamos fazer com Wikipedia, tá? Então, vai ser Nikito -h www.wikipedia.org -SSL. Então, a gente vai usar o nome, né? Que é o nosso alvo. Então, tem que colocar o "-h" quando você vai fazer esse comando do Nikito. E o SSL, o "-SSL, é para forçar o modo SSL na porta. Então, ele faz uma verificação rápida de destino. Aqui ele mostra o IP da Wikipedia nesse momento, tá? Então, ele faz uma verificação rápida. E aqui ele fica aparecendo para finalizar, é só dar um Ctrl C, tá? Então ele encontrou somente um WMF-Access, último acesso de cookie. Nada assim, ele não mostra nada vulnerável, ok? Não tem nenhuma vulnerabilidade assim. Então dá um Ctrl C. Vou dar um clear para limpar. Então, a gente vai utilizar uma rede local para encontrar servidores incorporados, por exemplo, uma página de login para um roteador, um serviço HTTP, em uma outra máquina. Então, lembra que a gente clonou a máquina, então aquela outra máquina que você clonou, eu chamei o meu de cliente Ubuntu, tem que ligar ela, tá? Cadê?
e verificar o IP, tá? Então, para verificar o IP, você tem que estar como root, tá? E fconfig. Então, eu vou usar esse IP 192.168.0.69. Lembrando que para instalar o Nikito tem que estar como root, tá bom? Então, vou usar aquele IP. Depois de ter o IP, né, eu quero ver o intervalo, né, o intervalo da rede de IP. Para ver esse intervalo de rede, né, eu tenho aquele IP 192.168.0.169, mas eu quero saber qual é a rede. Qual é a rede que eu estou usando. Não é o endereço IP, eu quero saber a rede. Para isso, o Linux tem um chamado ipcalc, que ele verifica os intervalos de redes. Bem legalzinho, ó. Então é apt-get install ipcalc. O meu já está instalado, mas aí é só instalar, tá? Depois, é só colocar ipcalc e o IP da sua outra máquina. No meu caso é 92.168.0.169. E aqui ele mostra a minha rede, ó. O final 0, então, ó. Lembrando que a rede poderia ser outras. A gente pode ter várias redes dentro do 92168, né? Só lembrando aí de redes 1 ou 2 que vocês tiveram aí, calculando aí. É classe C, ó, ele mostra aqui, mostra até os binários, bem interessante. Quem quiser usar depois para outra disciplina. Então, a gente vai usar um comando chamado nmap, que ele encontra serviços em execução. Eu quero ver quais serviços estão sendo executados nessa rede aqui. A gente vai começar com a porta 80 e escanear nessa faixa de IP aqui. E a gente vai especificar com um sinalizador chamado dentro desse comando "-og". Caso você não tenha um nmap, você tem que instalar. Então, apt-get install nmap. Tá? No meu já está instalado. É só instalar. Então, a gente vai usar o comando. Deixa eu dar um clique. Nmap -p80 192.168.0.0, né, que é a minha rede, /24, -og, e a gente vai mandar para um arquivo esse comando, tá? Vou mandar erracking.txt. Então, aqui a gente tem, a gente está dando um nmap na porta 80 dessa rede, com essa máscara. Tá? A gente está sinalizando com -og, que é a saída grepable, para remover todos os hosts que estão em funcionamento. A gente vai salvar a saída nesse errac.txt. Aí só dá Enter. Pronto, ele mostrou aqui os serviços que estão ativos. Para você ler o arquivo é só dar um cat errac, né? E ele vai mostrar aqui, ok? Agora, nós vamos usar um comandinho chamado awk, que é uma ferramenta do Linux que verifica padrões em que o up, ó, tá? Significa que a porta está aberta e o host está ativo, enquanto o print $2, né? Vou pôr o comando aqui, direcionará para imprimir a segunda palavra, tá? Para cada linha aí, ou seja, ele vai salvar somente o endereço IP. Eu só quero o endereço IP aqui, tá? Que mostrou. E a gente vai salvar somente os endereços IPs em um arquivo. Então, o comando que a gente vai dar agora é fazer um recorte desse arquivo aqui, o errac. Cadê? Deixa eu dar o comando para baixo. Para cima, né? Esse errac a gente vai recortar e pegar só os IPs. Então, a gente vai usar um comandinho aqui. Tá? Então, usando o cat mesmo, pipe, AWK que vai recortar, aspas simples, /up, $, abre chaves, print, espaço, $2, fecha chaves, aspas simples,
pipe cat maior, a gente vai jogar para outro arquivo, target ip.txt. A coisa é só dar um pause no vídeo ou usar o tutorial, tá? Aí dá um enter. Opa, o meu deu um erro aqui. Up, dólar. Faltou barra aqui. Pronto. Agora sim. Então, cuidado, quando der um erro, verifica, tá? É que o meu, ele já falou aqui que faltou um barra aqui, tá? Eu coloquei. Aí vamos dar um cat, vou deixar dar um clear primeiro. Cat e target. Não, é target, né? Aí, ó. Ele só pegou os IPs, tá vendo? Opa. Agora, esses são os hosts com as portas 80 ativadas. Então, a gente vai executar o Nikito neles. Em vez de eu fazer essa execução IP por IP, eu posso fazer direto no arquivo. Então, bastante funcional. Para quem trabalha aí com bastante informações e quer fazer vários testes. Então, eu vou dar um Nikito "-h". Lembra que eu posso colocar o endereço do website ou o IP do website? Só que no caso eu vou colocar o arquivo. E ele vai testar todos para mim de uma vez só. Vai verificar um por um. Tá? Então ele vai fazer aí a verificação. Vai verificar se tem sites habilitados com SSL, tá? Isso demora um pouco, mas eu vou dar um corte no vídeo para mostrar o. Bom, pessoal, ele finalizou aqui. Como tem muito IP, ele vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer de alguns só que eu anotei aqui, tá? Vou dar o Ctrl C. Então, a gente vai fazer o Nikito "-h". A gente vai fazer de forma individual agora, do que ele já localizou. Então, ele verificou os sites habilitados aí para SSL. E no endereço de IP local que eu coloquei aqui. A gente vai verificar, então, as portas ativadas, né? Esses domínios. Então, vai ser 192. Ele encontrou o 0169. Ele vai mostrar aqui. Então, ele mostra que é um servidor, é um Apache, né? Esse servidor web, no Ubuntu. Verificou 6.544 itens, nenhum erro, e reportou 3 para o host remoto, que sou eu. Final 160. Ele identificou que o servidor web é um Microsoft IS 10.0. Então, ele não achou nenhum erro e reportou 3 itens também. A quantidade de itens checados é a mesma. Vamos ver o outro IP. Final 163. Verificou que é um web server roteador. Provavelmente seja o meu roteador aqui. Ele tinha mostrado alguns problemas no OSVDB. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. Aqui ele mostra. Então, ele identificou esse 3233. Então, você pode instalar essa ferramenta CVE. Ele vai conter as informações sobre o que pode ser explorado, qual é a pontuação de gravidade, aí, como crítica e algumas outras informações que podem ajudar a acessar um vetor de ataque aí, relacionado. E o último, para mim, vou dar um Ctrl C, porque ele vai ficar nessa aí do 3233. Final 1. É um web server. Ele achou um erro nesse web server aí e relatou só um remote host. Então, as vantagens do Nikito. Então, exportar informações para um formato que possa ser lido, tá? Para fazer isso, tu basta usar os comandos que a gente utilizou aí. Lê aí. Você usa esse comando format MSF para fazer uma leitura melhor. Trata-se de verificar as vulnerabilidades no site de destino, identificando primeiro a superfície de ataque e depois pesquisando mais as vulnerabilidades que podem ser usadas. Aí, como essa ferramenta não é furtiva, é recomendável que ela seja usada como uma VPN ou através de um navegador, tá?
para proteger a sua identidade. Obrigada.